Você está participando agora da Terça-feira Teresiana com a série Santa Teresinha, Centenário de Canonização. Estamos já no mês de agosto, entrando no 8º mês, que cada terça-feira temos a ocasião desse encontro, que já vai se tornando habitual. De vez em quando eu ia entrando hoje aqui para o Centro Pastoral Paulo VI, para a gravação deste episódio, me encontrei com uma pessoa que diz: olha, todas as terças-feiras eu espero o episódio sobre Santa Teresinha. E eu perguntei: a senhora tem aproveitado alguma coisa? Bastante. Eu estou conhecendo mais a santa que eu quero tanto bem. Eu estou descobrindo a espiritualidade dela, o que Deus nela realizou e o caminho que ela percorreu seguindo a Jesus. E eu fiquei muito feliz de saber que este esforço de partilhar com você, meu irmão, minha irmã, a vida e, sobretudo, as maravilhas de Deus nesta sua serva, que está sendo proveitoso, pelo menos para algumas pessoas. Mas que Deus ajude que seja para muitas, porque os santos não são, em primeiro lugar, para nossas promessas, nossos pedidos, também para isso, mas, sobretudo, para nós contemplarmos neles a obra de Deus. Eles são testemunhas da bondade, da sabedoria, do poder de Deus, que realiza suas maravilhas em quem se abre à sua ação transformadora. E isso percorre todo o cenário da igreja, de criança a idoso, de solteiros a casados, de consagrados pelos votos a pessoas consagradas ao Senhor na vida familiar. Por isso, hoje nós vamos entrar na vida familiar de Santa Teresinha, de um modo mais profundo. Nós vamos conhecer agora, a partir deste episódio, um pouco sobre os pais dela. Porque, como diz a Escritura Sagrada, no capítulo 7 de São Mateus, pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, conhecendo os frutos, que foi Teresinha e suas irmãs, nós vamos já perceber que a árvore, o tronco que deu estes frutos, era de fato um tronco abençoado. Compreender, perceber, aprofundar os passos da vida dos pais de Santa Teresinha, Luís e Zélia, é de fato a ocasião que nós temos para saber de onde saiu esta seiva, humanamente falando, de onde saiu esta seiva que levou este casal a ter 9 filhos, sendo que 4 morreram crianças, uns até quase que depois do nascimento, e 5 filhas, dentre elas Santa Teresinha, que era a caçula. Pois bem, assim nós vamos entendendo que nesta genética Deus também já foi com seus desígnios preparando aquilo que seria no futuro o pai e a mãe da nossa santa. Ele se chamava, olhe bem o nome, Luís José Aloísio Stanislau Marté. Para nós brasileiros isso é uma coisa um tanto esquisita, né? Nós temos vários sobrenomes, mas os europeus, com o costume católico, têm vários nomes de patronos, como santos patronos. Olha lá, Luís, José, Aloísio e Stanislau. E por fim vem um único sobrenome, no caso Marté. É o costume europeu que ainda hoje prossegue, sobretudo em famílias cristãs. E ela chamava-se Azélia Maria Guerin. Azélia Maria Guerin. Ela ficou conhecida sempre com o abreviado Zélia. Os dois são franceses, nasceram na França e naquela região próxima a Lisieux, Bordeaux, e a região também do Havre, etc., onde eles viveram ali, mas se encontraram os dois, Luís e Zélia, em Lisieux. Aí eles se encontraram. Ele já um homem maduro, de seus 34
para 35 anos, e ela mais nova do que ele, mais ou menos uns 5, 6 anos. Os dois se encontraram, e é impressionante que os dois se encontraram numa ponte. Ele ia numa direção e ela em outra, os olhares se cruzaram, como quase sempre acontece com os casais. Dá aquele clique, né? E os dois sentem que um é importante para o outro. Pois bem, de modo que esse encontro resultou em um casamento que ocorreu pouco tempo depois desse encontro. Mas voltando ao seu Luís, ele nasceu no dia 22 de agosto de 1823. De modo que quando Santa Teresinha nasceu, em 1873, ele já tinha seus 50 anos de idade, né? Então, para aquela época, ele já era um homem maduro, né? E ele vinha de uma família de militares, muito comum na França, porque o tempo das guerras, a maioria dos homens enveredava pela linha militar. Mas quando ele voltou das campanhas napoleônicas do seu tempo, ele foi na casa de um tio dele, ele começou a aprender a arte de relojoeiro. Depois ele foi a Paris, passou um ano em Paris, estudou mais esta arte de relojoaria. Era um homem de temperamento calmo, de hábitos modestos, então a profissão casou muito bem com o temperamento dele. E ele era um homem que, desde o início da vida, teve muita inclinação para uma vida de oração. Então, solteiro, muito moderado, ele vivia na sua profissão e dedicava muito tempo à leitura, gostava muito de ler, lia os clássicos franceses e tinha predileção pelas leituras religiosas que lhe eram indicadas, de modo que foi gestando nele secretamente o desejo de se consagrar a Deus na vida religiosa. Uma vez ele passou os Alpes suíços, chegou ao mosteiro de São Bernardo e pediu entrada ali, mas como ele não tinha completado o hoje chamado curso ginasial, não conhecia bem o latim, e o prior, pelas razões que só providência divina sabe, negou a ele entrada porque faltava a ele o conhecimento da língua latina. Mas no fundo eram os caminhos de Deus para que ele fosse o pai de Santa Teresinha e não um monge, como ele sentia desejo de ser. Então ele retorna, depois de bater a porta desse mosteiro, ele retorna a Alençon e se dá a profissão de relojoeiro, que não era só um relojoeiro para consertar relógios. Ele abriu também uma joalharia. Ele fabricava joias bonitas, bem apreciadas, não só em Lisieux, mas na redondeza. E por isso ele acumulou uma certa quantia de dinheiro e pôde até comprar uma máquina fotográfica. Ele gostava de viajar. O esporte dele era pesca e viagem. Então ele gostava muito de pescar, até que chamava ele Martin Pescador. Aqui nós diríamos no popular Martim Pescador. E ele, gostando de viajar, apareceu a máquina fotográfica, ele comprou uma máquina fotográfica porque tinha reservas do seu trabalho que ele economizava e não esbanjava, e pôde fotografar coisas também na sua viagem. Pois bem, mas voltando sempre a Lisieux, ele passa a ter uma vida mais enclausurada, digamos, mais encastelada em casa, seguindo o que ele já vivia em Paris no tempo do estudo lá como a arte da relojoaria e da joalharia. Ele adquiriu uma grande devoção a Nossa Senhora das Vitórias, que é um santuário importante de Paris. Basta lembrar que quando Santa Teresinha estava muito doente, com os problemas de saúde a que já nos referimos em um episódio anterior, eles recorrem a Nossa Senhora das Vitórias, pedem para celebrar missas naquele santuário, pedindo a cura da filha. Pois bem, naquele dia 13 de julho
de 1858, então, ele se casa com Dona Zélia. Ela também, já adiantando um pouco a vida dela, que trataremos em outro episódio, ela também desejou ser religiosa, mas também não seguiu a vida religiosa. O confessor disse a um e a outro: seu caminho é o casamento, não é a vida religiosa. Então, os dois resolveram se casar, já com uma idade, naquela época, um pouco mais avançada do que o comum. Nasceram, como disse, 9 filhos, e a mais nova de todos foi Santa Teresinha, que era a caçula. E quando a mãe de Santa Teresinha morre, quando ela tinha 4 anos, no dia 16 de novembro de 1877, eles se mudam para Lisieux. Saem da cidade de Alençon, onde viveram, onde eles se casaram, os pais, e onde tiveram os filhos. Todos os filhos nasceram em Alençon, Santa Teresinha inclusive, e foram para os Bissonnets, na cidade de Lisieux. De sorte que aí ele viveu inteiramente dedicado aos filhos, já viúvo, porque ele foi para Lisieux depois da morte da esposa. Ela morreu em julho e agosto, e ele se mudou para lá em novembro, 4 meses depois. Dedicou-se inteiramente às filhas, a ponto de chamar Santa Teresinha, que era a caçula, minha rainhazinha, e ela o chamava carinhosamente meu rei. Imagine numa relação dessa, alguém sair de casa, de todo o conforto, não só material, mas todo mimo, todo carinho, e ir para a austeridade do Carmelo, no silêncio, numa vida regrada, penitencial. Só mesmo um chamado de Deus para a santidade. Ele vai ter o seu final um tanto triste. Ele começa a ter uma esclerose cerebral. Um dia saiu de casa, se perdeu na rua, foi uma loucura procurando, o encontraram e trouxeram para casa, e viram que era uma doença. Ele é hospitalizado, sai do hospital, depois volta de novo para o hospital. Santa Teresinha já estava no Carmelo a essa altura. E nunca mais fica sadio. Ele vem a morrer no dia 29 de julho de 1894, 3 anos antes da filha. Ele tinha 70 anos e 11 meses de vida, né? E morreu mesmo em odor de santidade. O Papa Francisco vai canonizá-lo junto com a esposa em 2015. E nós então sentimos como a santidade pode atingir a todos, a uma religiosa e a um casal. São Luís e Santa Zélia formam o segundo casal que a Igreja canonizou como casal. Tem muitos homens casados santos, muitas mulheres casadas santas, mas o casal, marido e mulher, segundo casal. O primeiro casal é um casal italiano, Luigi e Maria. O segundo casal é Luís e Zélia. Outros casais estão em processo de canonização. Então nós vamos concluindo a nossa terça-feira teresiana, prometendo que o próximo episódio trataremos sobre a mãe de Santa Teresinha, Dona Zélia, mulher também cativante pelo seu testemunho. E finalizando o nosso episódio de hoje, invoquemos a bênção de Deus. Pela intercessão de Santa Teresinha, que vos transmitiu através da pequena via a experiência do amor misericordioso, possais entrar no reino do céu, preparado para os pequeninos e humildes de coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.